bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast, o Pode Cuida Aí. Hoje, me ajudando na condução está a Jussara. Oi, gente! E nós vamos falar sobre um tema muito importante que é vacina. E para isso, nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial. E eu não vou falar muita coisa sobre ela, não. Eu vou deixar que ela se apresente. Fátima, fala um pouquinho de você pra gente. Obrigada pelo convite e parabenizo a iniciativa de vocês. As redes sociais hoje é um meio muito importante de comunicação, de alerta, de informe, e a vacina precisa de toda a contribuição para que as pessoas tenham conhecimento da importância da vacinação e da prevenção de doenças a nível de saúde pública. Obrigada. Eu me chamo Maria de Fátima Neves Barberino Silva, sou enfermeira, especialista em saúde coletiva, em obstetrícia, com pós-graduação em UTI neonatal, e atuei por 5 anos na vigilância epidemiológica do município de Caeté, do nosso município, né? E além de enfermeira, professora também. Olha, legal, né? Então, Fátima, a gente queria saber, né, para você, o que você acha em relação às vacinas? Por que as vacinas são consideradas uma das maiores conquistas para a saúde pública? Qual a sua opinião sobre isso? As vacinas, elas vieram para poder atuar na prevenção de doenças, né? É através das vacinas que o Brasil, que o mundo, que algumas localidades do mundo erradicaram algumas doenças. E também diminuir a sua incidência, né? Então a gente está falando de sarampo, de poliomielite, de doenças que em outros tempos vitimaram muitas pessoas. Então, quando a gente trata de saúde pública, a gente fala a nível de intervenção, de hospitalização, de complicação, de pessoas que ficaram com sequelas, né? E essas pessoas sequeladas, elas precisam de intervenção do serviço de atenção especializada. Então, tudo isso gera um custo para o Estado, né? Para o município e para o Estado. Então, quando a gente fala que a vacina previne doenças, a gente faz um corte dessa cadeia e a gente tem uma sociedade mais saudável. sim. Fátima, conta um pouquinho pra gente como que as vacinas elas agem no nosso organismo. As vacinas, ela tem a produção pelos vírus, né, e bactérias que causam as doenças, as patologias. Elas podem ser formadas pelo vírus vivo atenuado, que ele é uma quantidade pequena que não vai desenvolver a doença no organismo. Pode ser através de uma tiragem do DNA do vírus. Então, um pedacinho do DNA do vírus, ele vai ser introduzido na vacina, não vai gerar doença, mas ele vai gerar memória viral, né? A memória de defesa contra aquele vírus. Então, quando a pessoa entra em contato com o patógeno, ela já tem uma imunidade prévia. Ou então, também pelo vírus inativado, que é um vírus morto, né? Ele está ali, a cápsula do vírus, ele está ali, o seu organismo reconhece aquela estrutura, cria um anticorpo. Quando você entra em contato com a doença, você pode até desenvolver a doença, mas você não vai desenvolver a doença na sua forma mais grave, né? E aí a gente tem um exemplo grande disso, que nesse momento a gente está no outono, né? Sim. Outono e inverno, indo para o inverno, que é a questão da influenza. Então, muitas pessoas falam, eu tomei a vacina da gripe e eu adoeci. Mas a influenza, ela tem um propósito, né? A vacina contra a influenza, ela tem o propósito de evitar que as pessoas adquiram a doença na sua forma mais grave, né? E com sequelas. E aí a gente fala do público primordial, que são os públicos mais vulneráveis, são as crianças, né? As gestantes e os idosos, que se adquirirem a doença, a influenza, elas podem desenvolver a sua forma mais grave. Bacana. Em relação à não vacinação, né, Fátima, como você acabou de falar, às vezes o cidadão, a população se recusa a receber a vacina. Não vou me vacinar porque senão eu vou ficar doente, né? Acaba tendo um medo. E aí eu queria saber o seguinte, quais são os riscos que nós como população corremos
em não ter a carteira de vacinação atualizada? A gente tem duas instâncias, né? Primeiro o individual e o segundo o coletivo. Quando a gente fala no individual, a gente está falando da probabilidade e da propensão da pessoa a adquirir a doença, como a gente mencionou aqui anteriormente. E quando a gente fala de coletividade, quando eu não tomo minha vacina, eu abro uma janela para eu adoecer e eu estando doente, eu tenho uma facilidade maior de passar essa doença para outras pessoas, principalmente para aqueles mais vulneráveis, né? Que são os idosos, as crianças, os imunossuprimidos. Então, a vacinação ela é um ato individual, porque eu estou me protegendo, eu estou evitando que meu corpo adquira doenças na sua forma mais grave, mas eu estou também trabalhando a coletividade. Quando nós temos um ambiente escolar, por exemplo, de 30 alunos, nós temos 30 alunos vacinados contra a influenza, dificilmente a gente vai ter uma pessoa ali que vai adquirir a doença na sua forma mais grave. Mas se eu tenho 29 e um não foi vacinado, esse um, ele vai abrir a janela para poder adquirir a doença na sua forma mais grave e ele vai levar essa doença para o seu domicílio. Quando a gente fala assim, de vacina, a gente pensa muito em criança, né? Carteira da criança. Falar de vacina já leva a gente para pensar na criança. Só que adultos e idosos também precisam se vacinar, né? Quais são as vacinas mais importantes para esse público? Os idosos, eles têm uma importância, como a criança também tem em relação ao calendário de vacinação, que a gente fala muito do esquema de vacinação infantil, né? Isso. Mas o idoso também, ele é um fator preocupante para a saúde pública, porque a idade, a gente vai diminuindo nossa memória imunológica. Então, tudo que a gente adquiriu de vacina durante a vida, na terceira idade, a gente começa a diminuir essa memória imunológica. Então, a gente precisa ativar algumas memórias com a revacinação. Então, a gente tem a vacina de tétano, que é importante, a vacina da influenza é importante, a vacina da pneumococo é importante por conta da pneumonia, que na pessoa idosa ela tem uma complicação, né? E agora também a vacina da herpes zoster, que é uma vacina a herpes zoster é uma doença da catapora, que ela fica inoculada ali no nosso corpo quando a gente está na terceira idade, que o nosso sistema imunológico ele dá uma quedinha, esse vírus, né, ele tende a aparecer. E a herpes zoster ela é muito dolorosa, então assim, para o idoso que já tem uma debilitação física e motora, ocorre um agravamento também da doença. Em relação, assim, Fátima, fake news, né? Em relação à tecnologia, a tecnologia ela vem avançando cada dia mais. Então eu queria saber, uma curiosidade, como é que a gente faz para identificar em relação às fake news relacionadas às vacinas? Isso é muito importante porque gera um pânico, né? Sim. E a gente pode ter aí, nesse pânico pessoas que não vão se vacinar e que podem até morrer por conta da doença. Sim. Então, o meio seguro que nós temos de passar tranquilidade para a comunidade em relação ao processo de vacinação é a orientação, é a transparência, né, das informações acerca da vacina, qual é o meio de prevenção. Toda vacina tem seu efeito adverso, mas é um efeito adverso que é mínimo em relação aos benefícios que ela nos garante enquanto coletividade. E os sites oficiais, né? Nós temos aí a Anvisa, que é um órgão estadual, federal, que nos dá a garantia do poder de fiscalização. A Anvisa tem o poder de fiscalização, então é o nosso norteador, né? O que a Anvisa nos informa é o que a gente tem como parâmetro para seguir na veracidade da informação. É verdade, porque hoje em dia, com esse avanço, né, da tecnologia, tem muitas pessoas que ficam receosas, com medo de tomar a vacina, muitas das vezes por falta de informação, ou então por meio do fake news mesmo. Vem informação e compartilha a informação errada e acaba ficando com medo de tomar vacina, né, Jaque? Isso. E assim, para o nosso trabalho, essa informação é muito importante. Por quê? Porque a fake news ela chega antes da gente, na casa da pessoa.
Então a gente precisa ter essa instrução, né, para saber chegar na casa da pessoa e desconstruir esse pensamento. E fazer a pessoa entender a importância da vacina e como ela vai agir de fato. Em relação à vacina da influenza mesmo, eu tenho muita dificuldade, porque a gente chega nas famílias, né, para falar sobre a importância e tal, e a maioria se fecham, não quer tomar de forma nenhuma. Acho que muitas vezes por conta de informação. Já teve, em alguns momentos aí da história da vacinação, já teve momentos de sair fake news de que o governo estava oferecendo a vacina para terceira idade, para poder não ter aposentado mais, né? Não ter ninguém recebendo o benefício. E aí as pessoas ficaram com medo, né? Então o que a gente faz para poder quebrar uma mentira é falando a verdade. Então a gente, sendo portador e transmissor da verdade, a gente conseguindo multiplicar, que é o que vocês estão fazendo, é multiplicar a informação real, né? Sim, informação verídica. A gente faz com que a comunidade entenda que o benefício, ela começa a refletir que existe um benefício. Porque ainda hoje as pessoas adoecem com a influenza, ainda hoje as pessoas vêm a óbito com a influenza, né? Os hospitais, os municípios que têm aporte de UTI adulto, a gente consegue tirar aí esse percentual. Então, a vacinação, ela é segura, ela é eficaz, ela é comprovada, né? Sim. Porque a gente está aí com os dados de saúde de que a população vacinada, ela tem uma segurança maior. Então, quando a gente entende que quanto menos vacinado, maior exposto está a nossa sociedade, a gente começa a entender que a gente também tem que fazer a nossa parte de se vacinar. Exatamente. E pegando já esse gancho de fake news, de medo de vacina e também já encaminhando para o final do nosso podcast, eu gostaria de pedir a você que deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para pessoas que realmente têm medo de tomar vacina ou que têm dúvidas sobre a vacina ainda. A vacina, ela é segura, né? Ela passa por um processo de pesquisa longo para poder ser disponibilizada para a nossa sociedade. E a gente, historicamente, a gente sabe que a vacina já salvou, né, muitas vidas e continua salvando. Então, quando a gente olha os dados, né, os benefícios que a vacinação tem para a nossa sociedade, para a comunidade em si, os riscos em relação ao adoecimento da forma grave diminui drasticamente quando a pessoa está vacinada, quando ela tem o seu cartão de vacinação atualizado, porque existem doenças que são incuráveis quando a gente adquire, e a vacina, ela previne a doença. Então, quando a gente entende que a gente pode evitar uma morte, né, uma sequela de uma paralisia infantil, por exemplo, a polio, com a vacinação, a gente começa a questionar se as fake news têm sentido, né? Sim. A gente começa a comparar os dados aí de vacinação na época do seu início, quando as doenças ainda estavam em alta incidência, né? O que a gente tem um controle hoje não foi do nada. Tem um histórico das campanhas de vacinação que geraram aí tornaram, né? Fizeram uma geração mais saudável. Então a vacina, ela é segura, ela tem os órgãos competentes do Ministério da Saúde que promovem a pesquisa, o estudo antes dela ser disponibilizada para o público. E a gente tem aí profissionais, né? A enfermagem, ela tem uma grande responsabilidade no processo de divulgação, no processo de treinamento, no processo de administração da vacina. E temos aí vocês que são os bracinhos, né? Da saúde, que levam a informação, que levam a confiança, que levam a orientação e que fazem também o papel de controle, porque vocês estão lá no dia a dia para poder saber se o cartão de vacina está atualizado. Não é só um papel, Sim. né? Por trás daquele papel que a gente pergunta, o cartão está atualizado, a gente tem ali no subtendido se a pessoa ela tem propensão a desenvolver alguma doença ou se ela está imunologicamente bem. Verdade.
Minha mãe dizia uma frase que é a mais pura verdade: é melhor prevenir do que remediar. remediar. Exatamente. Né? Se encaixa muito bem aqui na vacina. Exatamente. Chegamos ao final do nosso podcast, Fátima. Muito obrigada por todas essas informações. Queria falar alguma coisa? Não, só agradecer o convite. Quando eu comecei a trabalhar na vigilância epidemiológica, eu não tinha experiência em sala de vacina e eu me apaixonei pela vigilância e é isso, a gente vai pesquisando, né? E a gente vai entendendo aí como é que funciona a cascata da individualidade até a coletividade, a responsabilidade que nós temos enquanto cidadãos também com a nossa comunidade, né? Com a nossa sociedade e isso envolve a vacinação. Sim. E parabenizar vocês todos pela iniciativa. É algo novo, né? Que eu acho que vai trazer informação e vai também aproximar aí o público jovem do agente comunitário de saúde, porque normalmente vocês lidam muito com quem está no domicílio, né? São pessoas que já estão, ou têm um trabalho domiciliar, ou já estão aposentadas, ou estão na sua transição. E aí os adolescentes, os jovens normalmente estão em horário escolar, né? Sim. Então eu acho que esse é o meio de vocês também abraçarem e esse aproximarem. público aí. Exatamente, vocês estão de parabéns. Mas é isso, obrigada, viu, Fátima? Foi um prazer receber você aqui, foi muito bom. As informações que você compartilharam com a gente, com o pessoal de casa, nós agradecemos muito. Muito obrigada. É isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast e até a próxima. Tchau.